Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1. Nós começamos aquela série de pregações da carta de Paulo aos Colossenses. Vamos ficar alguns meses nesta carta. Esta carta só tem menos capítulo do que Gálatas, então o tempo será menor, mas vamos trabalhar nela e tentar sugar dela tudo que ela tem para nós. Então, Colossenses, capítulo de número 1, vamos ler versos 1 e 2. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura, tudo direitinho. Então, Colossenses, capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Nós já trabalhamos nesse verso 1. Agora nós vamos para o verso 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Então ele está direcionando essa carta aos irmãos em Cristo lá de Colossos. Agora ele vai cumprimentar a igreja. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Como que ele cumprimentava a igreja? Graça e paz a vocês. Essa graça e paz vem da parte de Deus, nosso Pai. Agora ele diz, graça e paz. Ele cumprimentava a igreja com dois pilares do Evangelho. Graça e paz. Graça, por isso que eu cumprimento vocês. Eu não vou cumprimentar vocês com paz de Deus, paz do Senhor. Eu vou cumprimentar vocês, graça, com duas verdades. Graça e paz. Graça e paz. E isso vem de onde? A graça e a paz. Aí ele diz, da parte de Deus nosso Pai. Então vamos trabalhar na primeira palavra, graça. Para mim entender a graça, eu tenho que entender o estado do ser humano. Porque o homem acha que ele se esforçando, ele vai ser salvo. O homem acha que ele se esforçando na religião, ele é capaz de manter a salvação dele. O ser humano acha que ele que decide crer em Deus. Eu vou me decidir. Se eu não quiser, eu não creio. Se eu quiser, eu creio. Está no meu poder ser salvo ou ser perdido. O homem acha que ele praticando coisas bonitas, ele vai ser salvo por praticar coisas bonitas. Deus vai se agradar e vai salvá-lo, porque ele praticou coisas bonitas. O homem acha que ele tem poder de salvar-se a si mesmo. E no Evangelho da Graça é totalmente ao contrário. Deus deixa claro que o homem é incapaz de fazer alguma coisa para salvar-se a si mesmo. Deus deixa claro que o homem tem uma natureza humana caída, ele é pervertido, estragado, e ele é incapaz de salvar-se a si mesmo. Deus deixa claro que o homem nasce morto nos delitos e pecados. Nasce morto. Deus deixa claro que ele está preso nessa natureza humana perdida, e por ele mesmo ele nunca vai querer saber nada de Deus. Ele pode se tornar um religioso, mas do Deus verdadeiro ele é incompatível. Ele não tem, porque a natureza humana não tem poder para conhecer a Deus, se Deus não se revelar a ela. Então, para mim entender a graça, eu tenho que estar convicto que a natureza humana é incapaz, ela é imprópria, ela é pervertida, ela é estragada, ela está em decomposição. Você já viu uma coisa em decomposição? Não é? Você mata um bicho morreu lá, um cachorro morreu, ficou lá. Você vê ele, ai coitadinho, morreu na beira do caminho ali. Um dia você passa, está cheio de bichinho comendo ele. Não é horrível isso? Está se decompondo. Então a natureza humana é uma decomposição. Se eu não entender a natureza humana e a incapacidade da natureza humana, eu não entendo o Evangelho. Eu vou achar que eu sou bonzinho. Eu vou achar que eu sou capaz de me salvar. Eu vou achar que as minhas obras, nossa, elas têm um poder extraordinário. As campanhas que eu faço, os votos que eu faço, o jejum que eu faço, é tudo pela minha carne, é obra da carne. Eu estou lá e vou alcançar. Por isso que você tem que ter consciência disso. Você é estragado. Você é um ser na carne estragado, pervertido. Não, você pode ser útil para muita coisa nessa vida, mas se tratando de Deus, a tua carne não presta para nada. A carne para nada aproveita, para nada.
Então veja aí o monstrão que você é. Você já viu que você é um monstrão? Você é um ser deformado, você tem um monte de emoções deformadas, pensamentos deformados, desejos deformados, a tua carne pende para o mal o tempo todo. Você já enxergou isso ou não? Você já enxergou que você não produz nada no mundo espiritual agradável a Deus? Que o teu melhor é manchado diante de Deus? Porque para mim entender que eu não sou salvo por esforço nem por obras, eu tenho que ver o estrago que eu sou. O homem defeituoso, deformado, em decomposição constante, apodrecendo, e vou morrer. Por isso que o homem morre, porque ele é assim. Mas se eu não enxergar a natureza humana, a perversidade, então eu vou achar que lá eu sou um pouquinho bonzinho, eu tenho alguma coisa boa em mim, que Deus olhou e me amou, e Deus não vive sem eu, sem mim. Eu vou achar essas coisas. Eu vou achar que eu sou capaz, que eu sou um pouquinho melhor, que eu sou mais santinho. Vocês estão entendendo? Eu vou achar que eu sou um pouquinho melhor do que aquele, porque aquele fala muito, eu falo muito mais menos que ele. Você está convicto de que a tua natureza não presta para nada, a tua carne não presta para nada? Sabe o que a gente não se vê? A gente vê os outros, a gente vê quem está perto. O marido vê a esposa vê o marido, a gente vê o vizinho, vê o parente, vê o outro irmão na igreja. A carne tem um poder tão maligno que a gente não se acha assim. A gente não se vê. Então a gente condena, mata todo mundo na palavra. Mas acha que a gente não é aquilo. E a gente faz às vezes pior que eles. Então para mim entender a graça, eu tenho que entender o defeito pervertido que eu sou. A minha natureza caída. Se eu não entender isso, eu não entendo a graça. Então vamos trabalhar na palavra, vamos a alguns textos. Romanos, Paulo deixa claro isso em Romanos capítulo de número 3. A partir do verso 10. Romanos 3, 10. Deus abre o nosso entendimento para entender isso com clareza. Então, Romanos 10, como está escrito, olha a descrição que Paulo fala daquilo que somos. Eu não tenho poder de fazer você entender e de te impressionar, mas eu gostaria que você saísse daqui hoje assim, surpreendido, sabe? Que monstro que é a minha natureza humana, aterrorizado com aquilo que você é na tua natureza humana. Saísse aqui perturbado com a tua natureza humana e falar: como é que eu estou preso nisso? Preciso me libertar disso. Como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então não há um. Todos estão perdidos. Aí ele diz: todos se extraviaram, toda a raça humana, desde Adão até nós. E juntos, todos juntos, uma massa só, se fizeram o quê? Inúteis. Então essa tua natureza humana e a minha e de toda a raça humana, juntos, grudando um no outro, nós nos tornamos inúteis. Na ótica de Deus, a natureza humana é uma coisa inútil. Inútil não presta para nada, não serve para nada. É um caos total. Como é que alguém inútil assim pode querer produzir alguma coisa boa? Uma massa, azedou a massa. Como é que dali do meio do azedo vai sair uma massa doce, se tudo está estragado? Só pode sair coisa azeda estragada. Eu gostaria que você se visse na alma, um monstro. Vou brincar com você. Suponhamos que você traga um boneco de cera aqui, bonitão, super-homem, né? O S aqui na frente. Aí você queima um monte de coisa em volta dele. Aí o calor faz o quê com a cera? Vai derretendo, né? Daqui a pouco aquele rosto bonito fica assim, ó. Daqui a pouco os braços ficam assim, no fim parece um fantasma. Nossa, como é que pode? É assim que a carne é por dentro. Você é um monstrão. Você se olha assim lá no espelho, ai que bonito, né? Todo mundo se acha bonito, por mais feio que for, sou lindo.
Não é assim? Você se acha, né? Tá carequinha aí, ai, que gato. É. A irmã ficou velhinha, esticou, ai, é uma gata. Bom, ainda bem que você se acha bonito, gente. Glória a Deus. Pior se não se achasse, né? Vou brincar com você. Minha esposa estava assistindo lá, não sei que canal que é, que... Não leve a mal que eu vou falar isso, né? Aí o rapaz foi visitar uma moça que ele conhecia na internet. Só que ele era meio vesgão, meio tortão, né? Só que ele não achava isso. Aí eu falei para minha esposa, eu passei lá, acendi uma olhadinha, falei, nunca essa moça vai querer esse cara aí, torto desse jeito, brincando. Não, ele deve ser bonito para alguém, né? Para aquele momento não era. Aí eu fiquei olhando assim, que eu não gosto dessas coisas. Mulher gosta, né? Mulher gosta dessas coisas assim. Ela tá rindo lá no fundo, pode rir, estou contando. Aí eu falei assim para ela não vai querer esse cara, e fui embora. Depois voltei, qual foi o resultado? Não quis. Ele se achava, mas ela não. Né? Aqueci, o final feliz, né? Ela está dizendo lá. Então, meus irmãos, todo mundo se acha bonito, mas por dentro, às vezes tem um monstro aí cheio de ódio, de raiva, de traição, de vingança. Pisou no meu calinho, agora eu vou pisar no pé. Me fez isso, agora eu vou bater o dobro. Você é um pouquinho assim? Tem um monstro aí na alma. Você não sabe, se você se visse por dentro, era filme de terror de primeiro grau, capaz que você morresse. E cair até os dentes. Drácula seria pouco. A gente não se vê, mas Deus vê. Então, quisera que, começando por mim e você, a gente se visse o monstro que a gente é por dentro. A pessoa irada, a pessoa com ódio, a pessoa vingativa, a pessoa egoísta, a pessoa maligna, maledicência, o monstro. Quando você se enxerga, você fala, meu Deus, estou começando a entender a tua graça. Estou começando a entender a graça, entender que eu sou incapaz de salvar-se a mim mesmo. Então ele diz, vamos lá. Verso 12, todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. E não há um sequer, a garganta deles é sepulcro aberto. Você já viu? Pastor de vez em quando passa por algumas coisas, né? Pastor, o senhor fez o enterro da minha mãe, vamos lá, vai ter exumação, vamos tirar ela lá de dentro. O que eu tenho a ver com isso, gente? Mas o pastor tem que pagar preço. Vamos lá ver. A hora que abriu aquele caixão, só estava lá os dentinhos, o cabeção, né? Aquilo virou um pó, um caos. Um sepulcro aberto, só tinha morte ali dentro. Ele está dizendo que a nossa língua é como um sepulcro aberto. Pensa bem. Nós não temos condições de medir isso. Mas quantas coisas negativas, ruins, que julga as pessoas, que a gente fala diariamente, meus irmãos. De vez em quando eu fico aterrorizado. Se eu fosse Deus, eu já me condenava. Como é que eu pude falar isso? Eu perdi a vigilância, soltei uma besteira dessa. Estou lá no mercado, eu que estou com pressa, eu entro num corredor que está o pai. Eu falo muito do mercado, porque eu tenho essas experiências lá, no Bergamini, quem mora aqui sabe. Está o pai, a mãe, os filhos, eu estou com uma pressa e eles estão assim, de mão dada, como se fosse uma praça. Eu já estou nervoso. Consigo passar no corredor, eles estão viajando. Aí eu falo assim, é lugar de andar de mão dada, tem... Ou então vem um casalzinho, 2 carrinhos, você já viu? Ai, benzinha, tampando a estrada, a via principal do mercado. Eles estão assim, ai, benzinha. Oh, meu Deus, eu quero passar e pegar o produto que está ali, não consigo. Quase fala um palavrão. Pastor, o monstro aparece. Não aparece o monstro? Vamos cantar, isso me dá tic-tic, nervoso. Tic. Fala, meu Deus, que monstro é esse, Senhor? Como é que pode dentro de mim eu ser salvo? Sou um homem interior, mas estou preso numa natureza monstro. Não suporto mais viver assim, é terrível. Quando eu entendo isso, então eu falo, Senhor, só pela graça. Só pela graça. Quando você se vê assim,
Então você vai ter mais paciência com a esposa, quando você olhar para o filho e quiser, eu sou um monstro, eu estou oprimindo meu filho com essa coisa que eu quero, não é? Aí você tem um parente, condena o parente o tempo todo, condena, mas ele está passando necessidade, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Quando você vê um monstro, fala assim, meu Deus, eu podia estender a mão, mas um monstro egoísta está aqui, matando, falando mal. Você se torna mais sensível com as pessoas, sabia disso? Não é? A gente começa a ter um pouquinho mais de paciência. Quando ia falar, fala, não, Senhor, não quero me soltar para a carne. Por favor, eu não aguento mais essa natureza caída. Quando você vai julgar alguém, você olha assim e fala, mas tem alguém que precisa de misericórdia, porque eu, na minha ruindade, vou julgar e condenar essa pessoa só com olhar. Você já viu olhar? Olhou para a pessoa, não vou com a cara dela, deve ser chata, né? Você nem falou com a pessoa. Já mediu dos pés à cabeça e já matou ela no seu coração. Não é assim? As mulheres não são assim? Não vou com a cara. Principalmente se ela é bonitona. Já fica até enciumada. O monstro. Não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. A gente fala muita coisa ruim, muita coisa venenosa. Por isso que é veneno de serpente a língua. Continuando. Nos seus caminhos, olha lá, os seus pés, verso 15, são velozes para derramar sangue. Está vendo essa guerra aí? Essa guerra de Israel, essa guerra da Rússia. Seus pés velozes para derramar sangue. Velozes para derramar sangue, para destruir, para matar. A natureza humana. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Deu para se localizar na natureza humana? Deu para se localizar? Então não pense que você vai produzir uma coisa que vai lhe dar condições de salvação. Não pense que você vai fazer uma obra externa, bonita. Os homens é capaz de falar, muito bem, você está de parabéns, você é super santo. Não pense que isso te dá condições de salvação. Por isso que para o homem é impossível ser salvo por esforço próprio. É impossível. Isso é a víbora. A tua natureza é pior que o diabo. Porque ela vive grudada em você o tempo todo. Você acorda com ela, dorme com ela. Ela traz até sonho ruim na tua cabeça quando você está dormindo. Já sonhou que está em aflição? Um dia eu sonhei que eu estava na ponta de uma torre, como se fosse essas torres lá da Avenida Paulista. Aquela altura, eu lá e quase escorregando. Eu falei, meu Deus, como eu vou descer isso? Ai, como eu vou descer isso? Aí eu falei, eu estou sonhando. Ai. Não, era o diabo no seu sonho, pastor. Não. E nem quando eu desci, não sei nem como foi no sonho, foi um segundo que eu acordei, não era Deus também, era a minha natureza ruim, em aflição, até dorme com aflição. Vocês entendem isso ou não? Você já passou por isso? Então, estou olhando para um monte de defeituoso aqui, você está olhando para o maior defeituoso aqui. Né? Sim ou não? Então, quando eu compreendi isso, Senhor, aí começa a verdadeira adoração. Enxerguei depois de anos o que Jesus fez por mim, eu quero te adorar. Aí você vai adorar, você não está, me dá, minha filha, meu marido. Chega assim, Senhor, eu estou na tua presença, eu não vou pedir nada. Eu só quero te adorar. Fica quieto aqui dentro. Te adorando e te dando graças, te adorando e te dando graças. Acabou a marrudez, o orgulho, a sua super santidade, entende? O seu pedestal humano. Acaba isso. E você olha para a cruz e fala, Senhor, 1000 graças. Sou salvo pela graça. Se não é aquilo da cruz, eu estou condenado e destruído e estragado. Aí está o homem lá jejuando de paletó e gravata, estou com o joelho no chão, pé Deus à prova, estou aqui, meu Deus, em nome de Jesus, eu estou aqui jejuando, pagando o preço, vai ter que me responder.
Em nome de Jesus eu ordeno, eu decreto, eu declaro, eu exijo. Deus está olhando para ele e fala assim: olha o monstro ali preso na Lagoa Negra. Está na Lagoa Negra ali. Está exigindo, determinando. Eu determino, eu declaro, eu exijo, eu tomo posse. Eu. Olha o verme falando um montão de eu. Não dá em nada. E não conhece o evangelho. A mente dele não evoluiu. É impossível uma pessoa que está 30 anos na igreja, pegando uma rosinha, acreditando numa aguinha, depois de 30 anos não evoluiu nada, ainda está pegando essas coisas e dando para outros. Culpa da liderança que não levou ela a evoluir, prendeu a mente dela no engano. Já está claro que é incapaz para nós sermos salvos por obras? Sim ou não? Então, vamos lá ao verso... Efésios capítulo 2. Eu tinha mais outros textos aqui, mas vamos deixar para lá. Não há um justo sequer, todos se extraviaram, e juntos a uma se tornaram pessoas inúteis. Vamos ler o capítulo 2 de Efésios. Olha o nosso estado. Efésios 2:1, Ele nos deu vida. Quando é que Ele nos deu vida? Foi Ele que deu vida, não fomos nós que conseguimos. Nos deu vida estando vós mortos, como nós estávamos mortos nos delitos e pecados, e nesses delitos e pecados, nos quais andasse em outro tempo, segundo o curso do mundo. A gente seguiu o curso do mundo. Esse mundo tem um curso de morte e de destruição, de perversidade. Nós estávamos nesse curso. Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua na igreja, nos crentes não, nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, desde nascimento, olha aqui, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora Deus começa a agir, mas Deus sendo rico em misericórdia, olha a misericórdia dele, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos delitos, nos deu vida com quem? Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Olha, Novo Testamento em ação, nos deu vida, não foi junto com Moisés, com lei de Moisés, não foi com nada do Velho Testamento, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, tudo ligado a Ele, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, ligados em quem? Em Cristo Jesus. E agora vem a dinamite, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não pode ser, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora ele liquida com a natureza humana, não de obras, para que ninguém se glorie. Então olha lá, pela graça sois salvos mediante a fé. Esta fé não vem de vocês, a carne não produz fé. Todos se extraviaram e juntos se tornaram inúteis. Não vem de vós, é um dom de Deus. Então, para uma pessoa como nós crer em Jesus Cristo, Deus veio sobre essa pessoa e realizou uma obra dentro dela, teve que vencer, capturar, subjugar essa natureza caída e lá no espírito dela fazer uma obra para que ela cresça em Deus. Carne alguma vai crer em Deus. Quem não nasceu de novo é carne pura, natureza humana caída, não tem vida em si mesmo, está debaixo de condenação. Então essa fé que você teve um dia, Deus trabalhou dentro de você
injetou isso dentro de você, rompeu com o cativeiro da carne e você acordou e creu em Jesus Cristo. Não vem de vós, é um dom, é uma dádiva de Deus. Não vem de obras, de coisas que vocês fazem. Não vem de coisas que vocês fazem. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ver isso aqui. João, vamos lá, João. Deixa eu chegar primeiro lá para depois falar para você. João capítulo 6, né? Eu estou em Lucas, não vou chegar nunca em João. João capítulo 6, verso 37. Essas pessoas não estavam crendo em Jesus Cristo. Jesus se apresenta como o pão da vida, né? Então no verso 37 tem uma palavra de Jesus. Eu posso ler um pouquinho? Vamos ler desde o verso 28 para ficar claro o que estamos falando. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Essas pessoas esperavam que Jesus fosse dizer: faça isso, faça aquilo, paga o preço, isso é obra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que vocês acreditem naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus, Jesus disse que não é fazer um montão de coisa, é acreditar nele. Então lhe disseram: que sinal faz? Mostra alguma coisa, nós queremos ver sinal. Que sinal fazes para que vejamos e creiamos? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: Deus de pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus declarou: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora vocês me tenham visto, vocês não acreditam. E ele fala assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, de onde ele desceu do céu, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade dele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, olha aqui, ó, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, o Pai é que dá, faz a obra e leva a pessoa até Jesus. O que vai até Jesus, porque foi obra de Deus, não será lançado fora. E a vontade do Pai é que nenhum se perca de todos aqueles que Deus deu, dos chamados, dos predestinados. Não vai se perder um. Então olha lá: o Pai me dá, vem a mim, não será lançado fora. A vontade do Pai é que nenhum se perca. Tudo Deus agindo, ó, Deus agindo. Aqueles não acreditaram porque não eram ovelhas, não acreditaram. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nesse mesmo capítulo ele diz, verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, citou a velha aliança. Serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Então ninguém pode vir a ele e crer nele de verdade se não for concedido, se não for uma obra de Deus, se não for uma operação de Deus no coração, uma abertura de entendimento, olhos do coração iluminados. Por isso que a salvação é pela graça. Deus faz uma obra dentro de mim e eu entendo, eu vou nascer de novo e entender o Evangelho. Quem não nasceu de novo não entende, não entra e não vê. Você pode falar mil, é mais fácil ele acreditar na água do que acreditar na obra da cruz, porque está morto. E nesse mesmo capítulo 6, o verso 65, olha lá. E prosseguiu, por causa disso, o povo rejeitou Jesus, estava abandonando, muitos discípulos iam embora,
E Jesus disse no versículo 64, contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for. Está escrito isso aqui, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então, pela graça sois salvos. Essa nossa natureza humana é uma natureza maligna, pervertida, nunca vai se voltar para Deus. Então Deus vem, faz uma obra dentro de mim, me acorda, me faz nascer de novo, eu passo a crer em Jesus Cristo. Sou salvo pela graça. Eu não tinha condições de fazer nada para me salvar. Não tinha uma obra, não tinha natureza nem para crer em Deus, totalmente morto nas trevas, um monstro na lagoa negra, na escuridão. Entende isso? Paulo cumprimentava a igreja como graça, meus irmãos, tudo é pela graça. Imagina o apóstolo Paulo com esse conhecimento que tinha, quando via os irmãos, devia dar um sorriso, graça e paz, graça e paz. Complementava com os dois pilares do evangelho, a graça e a paz. Tudo é pela graça de Deus. Você está aqui hoje pela graça de Deus, você vive pela graça de Deus, é um crente verdadeiro pela graça de Deus, está entendendo o verdadeiro evangelho, o arroz com feijão pela graça de Deus. Se não é a graça de Deus, nada acontece. Se não é uma ação de Deus na minha vida, eu não vou entender nada. Eu estou pregando aqui pela graça de Deus. Só pude entender essa coisinha pequena que eu estou transmitindo para você. Pela graça de Deus, reconheço diante de vocês e de todos aqueles irmãos lá da internet que eu não sou nada. Essa minha natureza não é nada, eu não sou melhor que você, pela graça de Deus. Ele veio abrir o entendimento um pouquinho para mim ser útil para alguém, para você e para outro. Só isso, nada mais. Nós somos só uma voz, nada mais. O irmão mandou um zap para mim, me honrando, né? Ele vai ouvir eu dizer isso, ele não vai levar a mal o que eu vou dizer. Então ele é militar lá, acho que... Agora esqueci a cidade que ele é. Então o militar tem essas honras. Quando vê quem está acima dele tem a honra, né? Então ele me tratou com honra, falou uma palavra lá, eu até esqueci, me tratou como se eu fosse grande coisa, me honrando, né? Aí eu mandei o Zé para ele, falei, meu irmão, não fala essas coisas para mim, eu sou uma pessoa defeituosa, cheia de falha, não sou isso, excelentíssimo, não sou nada dessas coisas, por favor, sou só uma voz, se você vê só a voz, tá bom, é isso que somos, pela graça sois salvos. Por isso que Paulo cumprimentava a igreja como graça e paz. Recebe a palavra de hoje? Então vamos ficar em pé. Vamos fazer a oração de Efésios que Paulo fazia para aqueles irmãos. Vamos orar. Feche os teus olhos, se assim você quiser ou não. Senhor, nós te adoramos profundamente em espírito e na verdade, Senhor. E que alegria poder falar, ouvir a tua palavra e saber que a tua palavra é viva, é espírito e vai despertar os chamados, os escolhidos de Deus, os predestinados, Senhor. Assim alcance aquele coração lá longe, aonde essa voz chegar, e que haja um despertamento de entendimento, revelação da verdade. É o que mais nós desejamos, é que cada um tenha compreensão. Porque a verdade conhecida que liberta o homem não é gritaria, unção com óleo, imposição de mãos, esse monte de coisas que não dá em nada. Não, o conhecimento é que liberta o homem. Que isso se cumpra neste dia. Oramos pela fé, crendo em nome de Jesus. Fale assim. Amém.